Eu quero falar com vocês sobre o trabalho infantil. Isso aí, a gente não fez ainda um vídeo falando, explicando um pouco mais sobre o trabalho infantil, acho que nem mencionado sobre o trabalho infantil, e eu acho que é de extrema importância a gente comentar sobre isso. Primeiramente, a gente tem que entender que no Brasil é proibido o trabalho para menores de 16 anos. Isso aí, gente. Adolescentes e crianças são proibidas de trabalhar. Aí a gente tem aquela situação, mas meu pai começou a trabalhar com 14 anos, a minha mãe com não sei o que, a minha avó, a minha tia. Gente, a regulamentação do trabalho, junto com a CLT e tudo mais, ela veio trazendo inovações para que pudesse proibir e a criança pudesse ser criança. Então a gente tem várias situações que protegem aquela criança do trabalho, né? A gente tem ECA, a gente tem a própria Constituição Federal, a gente tem a CLT que protegem essas crianças. Então é proibido o trabalho infantil, ou seja, antes dos 16 anos não pode trabalhar. Claro que tem exceções? Tem sim. Vamos primeiro falar da parte legal, depois a gente fala daquelas exceções que todo mundo deve estar se perguntando agora. Mas vamos primeiro. Até os 13 anos a proibição é total, tá bom? Então, de todo tipo de trabalho. Dos 14 aos 16, a gente tem a exceção dessa situação, que seria o trabalhador menor aprendiz. Na condição de menor aprendiz, a gente até fez um vídeo falando um pouquinho mais sobre o menor aprendiz, que tem legislação específica, tá? É interessante saber que dos 14 aos 16 ele pode trabalhar desde que seja menor aprendiz. Dos 16 aos 17 a permissão é parcial, não pode ter trabalho noturno. O que acontece? Trabalho insalubre, trabalho noturno, horas extras, é tudo proibido para menores. O que acontece muito é que hoje a gente tem situações análogas a de escravos para crianças, né? Principalmente nas regiões assim que são mais afastadas dos grandes centros, não muito, mas um pouco mais afastada dos grandes centros. E aí o Ministério Público do Trabalho, ele atua de forma muito contundente ali para auxiliar aquelas crianças que estão em condições ali degradantes e enfim. A gente tem que ver que toda a atividade infantil do trabalho, ela acaba trazendo prejuízos para a criança por conta da escola, ela acaba trazendo prejuízos psicológicos e sociais, porque a criança não consegue ser criança, né? A gente tem muito pouco tempo para curtir essa fase infantil de brincadeira, parte lúdica. O desenvolvimento da criança psicológico e social, ele depende muito das atividades e do meio ambiente em que a criança está vivendo, para que ela possa estar aí se desenvolver e ser um adulto com saúde mental, um adulto com características morais bacanas, um adulto que tem aí uma projeção e desenvolvimento do trabalho. Mas, infelizmente, para muitas crianças não é assim. Mas a gente tem algumas situações que aí vocês já devem estar se perguntando, como Larissa Manoela, Maísa, Mel Maia, que estão super em alta agora nas redes sociais como influencers. A gente tem as crianças da Disney, que são grandes exemplos aí de trabalho infantil e que podem gerar transtornos psicológicos e muitas vezes são irremediáveis. A gente tem o caso da Britney Spears, que ficou muito famosa. A Britney Spears, pra quem não sabe ou pra quem não lembra, ela trabalhou na Disney junto com o Justin Timberlake. Ai, gente, aquele ator que é o Ken da Barbie agora. Esqueci o nome dele. Ele fez La La Land também. Esse ator também trabalhou. Ele é bom cantor, dança e tudo mais. Só que ele resolveu ir pra área de atuação. O Justin, pra área da música, também atua em alguns filmes, enfim. E a gente tem o caso da Britney, que ficou muito em voga porque ela ficou tutelada muito tempo ali pelo pai e teve todas aquelas atrocidades. A gente tem a questão do Michael Jackson, que começou a trabalhar muito cedo e teve transtornos mentais aí muito complicados. A gente tem diversos casos. Amanda Bynes, que ela era uma queridinha, né? Infelizmente aí caiu no mundo das drogas, assim como a Demi Lovato, que até falou que infelizmente ela foi estuprada e sofreu outros abusos ali pra continuar magra. Diversas situações, a gente tem a Selena Gomez também. A mulher acaba sofrendo muito mais a pressão, não tanto o homem, mas a mulher, enfim. Desde criança, pra estar dentro do padrão. Até a Miley Cyrus, né, que fez Hannah Montana por muitos anos, junto com o pai. Ela comenta que quando parou de gravar Hannah Montana, ela não conseguia se ver, porque ela tava sempre se vendo com peruca, com maquiagem. Ela teve um choque muito grande de se ver sem peruca, sem maquiagem, porque ela sempre trabalhou muito maquiada, com a peruca da Hannah Montana, enfim. Então ela teve vários problemas psicológicos
e são casos aí que estão em voga, que todo mundo vê, basta entrar nas redes sociais, ligar a TV que você ouve sobre isso. Mas essas crianças podem trabalhar, Carol, você tá falando que trabalho é proibido até os 16 anos, essas crianças elas podem trabalhar desde que tenha autorização judicial. Então os advogados, eles entram com um processo na vara da infância para que essas crianças tenham um acompanhamento dos juízes. A gente tem situações, por exemplo, como os astros de Harry Potter, a gente tem, ficaria aqui horas e horas e horas e horas falando sobre essas pessoas, né, esses astros infantis. O que é obrigatório? Não pode abandonar a escola, tá? Então tem um acompanhamento das notas, do desenvolvimento da criança na escola, porque ela precisa fazer as atividades mínimas, né? A gente tem o caso da Sandy, que ela até estudava, levava os livros junto, né, ele e o Júnior, para estudar, para poder fazer as provas. A escola tinha até uma flexibilidade para que eles pudessem fazer as provas, né, se precisasse em alguns momentos ali da carreira deles. Então sempre teve toda essa proteção aí em relação aos estudos, porque é importante, porque hoje eles são famosos, amanhã pode não ser e eles precisarem de estudo para se colocar no mercado de trabalho. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que, por exemplo, essa criança que está trabalhando e se vendo obrigada a abandonar a escola, se ela parar de fazer sucesso, o que vai ser dessa criança? Como que ela vai se colocar no mundo? Não falo nem do trabalho, mas no mundo como um todo. Então é importante que a família esteja no mínimo estruturada, que tenha acompanhamento com o psicólogo e tudo mais. Então tem um acompanhamento com o Ministério do Trabalho, com a Procuradoria, os juízes e tudo, e aí são sempre renovados por períodos, tá? Então não é fixado efetivamente, né? Tipo, tá autorizado ad eterno. Não, tá fixado às vezes para um trabalho, por um período, desde que não prejudique a escola, que é fundamental. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam, só para relembrar, trabalho antes dos 16 anos ele é estritamente proibido. Porém, a gente tem algumas situações como o trabalho dos 14 aos 16, como condição de menor aprendiz, ele pode trabalhar. Lembrando que a partir dos 16 e até os 17 anos, não pode trabalhar à noite ou em situações insalubres, perigosas, que seja um trabalho penoso, como, por exemplo, carregar muito peso, esse tipo de coisa. Então precisa tomar cuidado, porque interfere no desenvolvimento, né? Então teria só a oportunidade desse trabalho a partir dos 18 anos, né? Porque a gente tem que preservar o desenvolvimento. Então o trabalho ele é proibido por conta dessas questões. Preservar o desenvolvimento intelectual, moral, psicológico, social dessas crianças. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo e cuidado, atentem-se e denunciem.